floresta. Qualidade. Dona Rosa Floricultura. Rua dos Abacateiros. O comercial até que é bonitinho, mas a sede... Olá, boa tarde. Segunda-feira, 13 de abril de 2020. O Boletim Guará está no ar. Vamos às informações. Continua subindo a quantidade de novos casos de coronavírus no Maranhão. De ontem para hoje, o aumento foi de quase 50 casos. Vamos aos números atualizados. O mais recente boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde contabiliza 2.269 casos suspeitos no Maranhão. 445 são confirmados, sendo 27 óbitos e 68 recuperados. São mais 47 casos positivos por laboratório de Covid-19. No boletim, foram informados mais 3 óbitos. Uma mulher de 71 anos com quadro de hipertensão, diabetes e doença renal crônica. Outra mulher de 86 anos com quadro de hepatite C e Alzheimer. E uma terceira mulher de 61 anos, todas residentes em São Luís. Dos 445 casos confirmados, 244 estão em isolamento domiciliar, 67 em internação em enfermaria, 22 em hospital da rede privada e 45 na rede pública, e 39 estão em UTI, 17 na rede privada e 22 na rede pública. 22 municípios têm casos confirmados de Covid-19 no Maranhão. São Luís, 369. São José de Ribamar, 28. Paço do Lumiar, 14. Imperatriz, 12. Raposa, 3. Santa Rita e Timon, 2 em cada um. Açailândia, Altamira do Maranhão, Cachoeira Grande, Cajapió, Cantanhede, Chapadinha, Caxias, Colinas, Mirinzal, Santa Inês, São Benedito do Rio Preto, Urbano e Santos, Viana, Vitória do Mearim e Zedoca têm um caso cada município. Na divisão por sexo, temos 216 homens infectados e 229 mulheres. Quando observamos a faixa etária, as pessoas entre 30 e 49 anos são mais da metade dos casos, 241 no total. De 30 a 39 anos, são 124 vítimas. De 40 a 49, 117 infectados. A faixa mais preocupante, os idosos, estão logo atrás. 63 casos para pessoas entre 50 e 59 anos de idade. 53 casos para pessoas entre os 60 e 70 anos. 41 casos para pessoas com idade acima dos 70. No final de semana, a curva de evolução da doença continuou crescendo e de forma mais acentuada. Na quinta-feira, eram 293 casos. Na sexta, aumentou muito, indo para 344 casos. No sábado, chegou a 398 casos. Ontem, ultrapassou a barreira dos 400, chegando a 445 casos. Se o ritmo do final de semana for mantido, a terça-feira pode começar com mais de 500 casos confirmados. Apesar do crescimento, a taxa de incidência da Covid-19 no Maranhão segue abaixo da registrada no Brasil. No Brasil, o número de infectados é de 22.169 pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, isso representa um aumento de 1.442 casos em relação ao balanço divulgado no sábado. O número de mortes chega a 1.223. A taxa de letalidade do vírus vem crescendo e chegou a 5,5%. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número tanto de casos como de mortes. 8.755 infectados e 588 óbitos. O Rio de Janeiro vem em seguida,
O crescimento que mais assusta é no Amazonas. Até 2 semanas atrás, a região norte tinha poucos casos, sendo a maioria no Pará. Atualmente, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 1.206 e 62 mortes. Na região Nordeste, o Ceará se destaca com 1.676 casos e 74 mortes. No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem o maior número de casos, muito à frente dos demais, com 614 casos e 14 mortes. No sul do país, os números são mais parecidos. Santa Catarina é o estado com mais casos, 768, e o Rio Grande do Sul é o estado com menos, 653. O Paraná tem 738 casos. No entanto, foi onde mais morreram pessoas pela Covid-19 no Sul, 30 óbitos. No sábado, o governador Flávio Dino baixou o novo decreto editado para a manutenção de algumas medidas e a apresentação de outras, novas. Entre as principais medidas, o decreto mantém a suspensão do comércio e dos serviços não essenciais na Ilha de São Luís até o dia 20 de abril. A medida foi tomada porque a ilha concentra 94% dos casos confirmados de coronavírus e 100% das mortes causadas pela doença no estado. Nas cidades onde não há registro de casos ou existe uma quantidade muito reduzida, os prefeitos podem permitir atividades econômicas, desde que observadas as restrições e orientações sanitárias. Ou seja, cada prefeito deve avaliar a situação local e adotar as regras necessárias, sempre seguindo as orientações e normas sanitárias. A cidade onde o prefeito não editar nenhum ato acerca das atividades que podem continuar, valem as restrições previstas no decreto do governo do Maranhão. Se houver aumento de casos em alguma região, o governo do estado pode, a qualquer momento, editar novas normas restritivas. A principal novidade do decreto se refere aos serviços bancários e lotéricas. De acordo com o decreto, os bancos e lotéricas devem implantar medidas restritivas a fim de evitar aglomerações, tanto dentro como na porta das agências. Também é necessário o uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários, podendo ser máscaras laváveis ou descartáveis. Os bancos devem organizar filas e manter distância de pelo menos 2 metros entre clientes. Essas medidas estão embasadas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes dá aval e autonomia aos estados. O decreto também mantém a suspensão das aulas em todo o Maranhão e das viagens interestaduais de ônibus até o dia 26 de abril. Veja o que pode e o que não pode funcionar na Ilha de São Luís e nas cidades onde houver novos atos editados pelos prefeitos. Não podem funcionar atividades que impliquem a aglomeração de pessoas em espaços públicos. Academias, shopping centers, cinemas, teatros, bares, casas noturnas, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, lojas, salões de beleza e estabelecimentos similares. Visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados por coronavírus, tanto na rede pública como na particular. Atracação de navio de cruzeiro vindos de estados ou países com circulação confirmada do coronavírus. Podem funcionar hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, óticas e demais estabelecimentos de saúde. Mercado, supermercados e venda de alimentos. Delivery, drive-thru e retirada no local de bares, restaurantes, lanchonetes, depósito de bebidas e similares. Clínicas, consultórios e hospitais veterinários, pet shops e lojas de produtos agropecuários. Lojas de material de construção, borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação de veículos. Restaurantes e pontos de parada e descanso às margens de rodovias para caminhoneiros. Dedetizadoras, postos de combustíveis, venda de gás e serviços de transmissão e distribuição de energia. Coleta de lixo e serviços funerários. Serviços de telecomunicações. Segurança privada e imprensa. Distribuição e comercialização de álcool em gel e produtos de limpeza, bem como os serviços de lavanderia. Serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água.
atividades internas das instituições de ensino visando a preparação de aulas para transmissão via internet. Em todos os estabelecimentos autorizados a continuar funcionando, é necessário adotar distância de segurança entre as pessoas, uso de equipamentos de proteção individual, podendo ser máscaras laváveis ou descartáveis, higienização frequente das superfícies e álcool em gel ou água e sabão para clientes e funcionários. Apesar do decreto restringir muitas atividades aqui no estado do Maranhão, nossa equipe que estava hoje pela manhã nas ruas conseguiu flagrar o comércio funcionando praticamente na sua normalidade. Olha só as imagens que nós temos. Armarinhos, lojas de móveis, lojas de eletrodomésticos, lojas de serviços que não são considerados essenciais funcionando normalmente. Por mais que alguns empresários tenham colocado grades nas portas das suas lojas, isso não impediu de que as pessoas pudessem chegar próximo e dessa forma acharem que o comércio já está normal e voltando a frequentar essa área comercial. Volto a dizer, comércio de eletrodomésticos, móveis, aparelho de telefonia celular, até mesmo essas oficinas que consertam os aparelhos funcionando. Nada disso deveria estar funcionando, gente. Vale o recado. Se precisa ficar em casa, se mantenha em casa. Não saia, não coloque em risco a sua vida e a de outras pessoas devido ao momento que nós estamos. Estamos passando justamente pelo período que é considerado o auge da contaminação pelo coronavírus. Então, quanto mais nós nos mantermos dentro de casa, mais seguros estaremos. A partir de hoje, o centro de testagem localizado no anexo do Viva Beira-Mar será exclusivo para profissionais de saúde e da segurança pública. Esses profissionais devem apresentar RG e contra-cheque assim que chegarem ao local de testagem. Para a população em geral, a triagem de casos suspeitos ocorre em tendas externas nas UPAs do Araçagi, Itaquibacanga, Vinhais e Cidade Operária. E hoje pela manhã, uma das nossas equipes esteve em um dos locais fazendo o acompanhamento para ver como é que estava o funcionamento. Nós percebemos, que alguns profissionais da área de saúde, da área de segurança, foram em busca desse serviço, desse teste para saber a sua situação. Mas, no entanto, uma longa fila se formou, mesmo restringido para profissionais de saúde e profissionais da segurança pública, foi inevitável a formação de uma fila em frente ao Viva Beira-Mar. Agora nós vamos ao intervalo e voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. As celebrações da Semana Santa neste ano foram muito diferentes. Fiéis em casa, sem acesso aos templos para participar das celebrações. Estas foram feitas só com a presença dos padres, equipes de liturgia e equipes de comunicação, para fazer a transmissão pelas redes sociais. Foi o novo jeito de se fazer este período, que é o mais forte do calendário católico. Vamos ver um resumo de como foram os 3 últimos dias da Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, os bancos vazios reforçavam a atenção para o altar. A celebração seguiu todos os ritos do dia, mas sem a procissão do Senhor Morto, tradicional na Igreja da Sé. Do templo, o padre falava ao povo, que acompanhou a celebração em casa, transmitida ao vivo pela internet. É uma forma nova de vivenciar o Calvário de Cristo, em tempos nada fáceis. Quando nós celebramos a Paixão de Cristo, nós recordamos que para chegar à ressurreição é necessário passar pela cruz. Então o homem ele tem que saber como passar por esse sofrimento, né? Ele tem que saber como que isso realmente vai ajudar a chegar a esse outro patamar.
né? Para tudo na vida nós sofremos, né? Mas sempre o sofrimento ele tem algo que é muito maior. Ele tem sempre um resultado e esse resultado é sempre positivo, né? Não é aquilo que nós confiamos. No Sábado Santo foi realizada a Vigília Pascal. Esta celebração tem uma forte significação para as comunidades que formam uma paróquia, pois é nela em que se acende pela primeira vez o círio, que vai servir de luz para a comunidade nos dias do tempo pascal e durante as celebrações especiais ao longo do ano. Só que este ano, as comunidades enviaram os círios para a matriz, a fim da luz ser acesa. No domingo de Páscoa, o povo costuma celebrar a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Neste ano, tudo isso foi lembrado e somou-se ao desejo de ver tudo o que acontece nos dias de hoje passar rapidamente. Os empresários que atuam no sistema de transporte público da Grande São Luís deverão reduzir jornada de trabalho dos rodoviários. Havendo redução da jornada, a classe empresarial vai reduzir também os salários dos trabalhadores. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão é contra a decisão, mas o SET teve como base a medida provisória 936 de 1º de abril de 2020, editada pelo governo federal. Pela decisão tomada, os trabalhadores irão cumprir 66 horas semanais, o que equivale a 30% da jornada normal de trabalho. É importante ressaltar que o governo federal é que vai fazer o repasse dos outros 70% ao trabalhador. Os benefícios, como o plano de saúde e ticket de alimentação, permanecem sendo garantidos. No caso do ticket de alimentação, o valor disponibilizado será proporcional às horas trabalhadas. A campanha de vacinação contra o H1N1 continua nesta semana e o cronograma para crianças está organizado da seguinte forma nos postos de imunização montados em escolas. Nomes que iniciam com as letras K, L e M vacinam hoje. Aqueles cujos nomes começam com M e N vacinam dia 14. Quem tem o nome começado com O, P e Q vacinam dia 15. R, S e T vacinam dia 16. Já as crianças com os nomes iniciados com as letras U, V, W, X, Y e Z vacinam dia 17. Vamos ao intervalo e voltamos já com mais Boletim Guará. Hora do esporte no Boletim Guará. Laércio Júnior já está aqui. Bem. Cumprimento, já tinha alguns dias que a gente não se cumprimentava. Laércio Júnior, vamos falar sobre o futebol maranhense, porque apesar de toda a crise que tem rondado o futebol como um todo, Isso. né? Não são só os clubes do Maranhão que estão passíveis disso, o futebol mundial está passível dessa situação. Mas os clubes estão se movimentando na forma de tentar se reorganizar. E parece que o Sampaio Corrêa está trazendo uma peça de volta, é isso? Pois é, o Ferreira, que foi emprestado para um time da Paraíba, joga o Campeonato Paraibano e já confirmou para o presidente que assim que terminar o Campeonato Paraibano, está aí o Ferreira, fera da Bolívia. Está no Atlético da Paraíba, né? Está no Atlético e volta agora quando terminar o Campeonato Paraibano. Os campeonatos estaduais vão terminar. Circulou ao longo do final de semana muitas informações erradas de que os campeonatos ficariam com a classificação atual. Não. A não ser que aconteça uma epidemia muito maior do que acontece no momento, o futebol volta no mais tardar no mês de junho, com um mês para terminar o campeonato estadual e depois com o campeonato brasileiro, e o Ferreira vem. Além do Ferreira, o Sampaio tem mais outros jogadores que virão. Aproveitando ainda, falando sobre o Ferreira aqui, ano passado ele fez 14 jogos pelo Sampaio Corrêa, vem para ser titular? Vem. Porque ele tem uma média de tempo jogado pelo Sampaio Corrêa muito boa, 83 minutos por jogo, é praticamente o jogo todo. Ele para ser titular, né? Chegou a subir logo a posição como titular da equipe, era titular absoluto. Aliás, foi uma dupla de volantes que deu muito certo. O Hulk, que veio do Moto no ano passado, e o Ferreira,
que chegou do futebol paraibano e veio reforçar o time do Sampaio. Uma das maiores lamentações da torcida foi quando o Ferreira anunciou que não jogaria o estadual, só voltaria para o brasileiro, e o torcedor ficou naquela preocupação. Será que ele volta mesmo? Mas ele volta, está confirmado. E assume o lugar de quem? Entra na vaga de quem ali? O Capanema foi embora. O Capanema, que era a reserva do Ferreira, foi embora. O Abuda, que veio para jogar, nem jogou. Não agradou o Condé, pelas informações que eu recebi. É questão de opção do treinador. O treinador prefere um outro tipo de volante e o Abuda acabou sendo dispensado. Eu recebi uma informação de que está sendo sondado, olha a informação que eu estou passando, o Nailson, volante do Moto, que fez o gol do Moto na vitória por 1 a 0 de um lado para o outro, seria isso? Pois é, pelas informações que eu recebi, ele teria contrato com o Moto ainda, mas o Moto joga o Campeonato Brasileiro da Série D. Sim. O jogador poderia, já recebeu essa proposta e vai analisar. Claro que depende muito daquilo, da contraproposta que o Moto vai fazer. Afinal de contas, no Moto ele é titular absoluto, né? E muito importante para o Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador importante. Outra informação importante do Sampaio é que, além do Ferreira, o presidente já confirmou que o Sampaio tem 15 jogadores que têm contrato em vigência e mais 9 apalavrados, no total de 25 jogadores para a retomada do futebol assim que acabar a crise, e mais 4 ou 3 que devem chegar antes do início da Série B, quase 30 jogadores que estarão à disposição do técnico Léo Condé. O Pimentinha está fora dessa lista. Tá certo. Dessa forma, os clubes vão se movimentando nessa parada forçada do futebol mundial para tentar formar o elenco que vai compor no restante do Campeonato Estadual e também do Campeonato Brasileiro. Esta edição do Boletim Guará fica por aqui, nós voltamos amanhã. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Guará. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Você já sabe. Fique em casa, não saia. Boa tarde a todos, ótima semana. Boa tarde, até amanhã.